como aqueles que estão nos acompanhando através do canal da igreja no YouTube. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Desde sexta-feira e até quarta-feira da próxima semana, ou desta semana, o Brasil celebra aquilo que foi durante muito tempo considerada uma festa popular, chamada Carnaval. De uns anos para cá, o caráter espiritual desta festa se tornou absolutamente claro. O Carnaval deixou de ser uma festa popular para se tornar um festival religioso de louvor às entidades dos cultos das religiões de matriz africana. Entendi que eu deveria trazer a nossa apreciação no culto de hoje, o texto do profeta Daniel, no capítulo 5 da sua profecia. Daniel capítulo 5. E eu peço a você que abra ou acesse a sua Bíblia nos versos 13 a 31. Daniel capítulo 5, versos 13 a 31. Eu lerei na Nova Versão Transformadora. Daniel capítulo 5, versos 13 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel foi levado à presença do rei, que lhe perguntou: você é Daniel, um dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor, o rei Nabucodonosor? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que é cheio de percepção, de entendimento e sabedoria. Meus sábios e encantadores tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significam, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler as palavras e disser o que significam, você será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em meu reino. Daniel respondeu ao rei: guarde seus presentes ou entregue-os a outra pessoa, mas eu lhe direi o que significa a inscrição. Ó rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra a seu antecessor Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar. Honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado de seu trono e despojado da sua glória. Foi expulso do convívio humano. Sua mente se tornou como a de um animal, e ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim, como os bois, e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que o Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo, e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Ó Beltsazar, o Senhor é sucessor dele, e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças, enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla o seu destino. Por isso Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou o seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Beltsazar,
Vestiram Daniel com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam um terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. E Dario, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Deus abençoe a leitura da sua palavra e o Espírito Santo de Deus possa aplicá-la no nosso coração. O tolo e o sábio é o título desta meditação. O tolo e o sábio. Se você está familiarizado com a história desse profeta chamado Daniel, você sabe que ele foi levado cativo para Jerusalém, de Jerusalém para a Babilônia, para servir como escravo no palácio do rei. Daniel era um rapaz brilhante, dotado por Deus com uma arguta inteligência e uma capacidade especial para resolver enigmas e interpretar sonhos. Em sua vida na Babilônia, Daniel já tinha experimentado situações de extremo risco de morte, mas não lhe faltou coragem. E essa coragem não era resultante da sua força intelectual ou da sua inteligência fora do comum. Sua coragem tinha como fundamento o seu relacionamento pessoal com Deus através da oração e dependência total do Senhor. O episódio narrado nesse texto nos apresenta já um Daniel bem maduro, com vários anos de experiência, mas igualmente corajoso. Ele é colocado na situação em que ele tem de denunciar o pecado do rei e anunciar a mensagem de juízo de Deus para o rei. Conquanto a mensagem fosse de juízo e condenação, o profeta não perde o equilíbrio, nem foge da responsabilidade de dizer a verdade. Assim, irmãos, é o verdadeiro profeta de Deus. Ele não vacila, nem treme, quando tem de anunciar a condenação de Deus para os homens. O rei Belsazar estava praticando uma festa semelhante àquela que milhões de brasileiros estão celebrando hoje e nesses dias. Comida e bebida em abundância haviam no salão. Uma gigantesca orgia sexual acontecia naquele recinto. Um verdadeiro carnaval. De repente, o semblante do rei muda, seus nervos enfraquecem, seus joelhos começam a bater um no outro, porque ele viu na parede do palácio uma espécie de mão humana escrevendo uma mensagem codificada que o deixou apavorado. Mais apavorado ficou quando percebeu que os sábios e adivinhos do reino não foram capazes de decifrar aquela expressão na parede. E é nesse contexto de tremenda tensão e pavor que Daniel é chamado à cena. A rainha mãe se lembrou de Daniel e ela imaginou: esse é um homem de Deus, um homem sábio, cheio de sabedoria, que já por 2 vezes ajudou o rei Nabucodonosor a resolver problemas com seus sonhos. E então ela sugere que Daniel seja chamado, e Daniel comparece à presença de Belsazar. O carnaval é interrompido para que Daniel anuncie a sentença de morte do rei e do seu reino. A mensagem do profeta Daniel é tremendamente importante porque ela é profunda demais. Esta mensagem exalta a soberania de Deus, exalta a justiça de Deus, exalta a fidelidade de Deus à sua palavra. A mensagem do profeta Daniel é também importante porque nos mostra claramente a diferença entre 2 tipos de pessoas: os tolos e os sábios. O rei Belsazar é a figura da pessoa tola, enquanto que o profeta Daniel
representa os sábios. Vamos, pois, aprender com a mensagem de Daniel. Os tolos são reconhecidos por aquilo que perdem, por suas perdas. Presta bem atenção. Os tolos são reconhecidos por aquilo que perdem. E você vai ver o que Belshazar perdeu. Primeiro, ele perde a visão da autoridade de Deus. Quem perde a visão da autoridade de Deus é tolo. Versos 18 e seguinte: ó Rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra a seu antecessor Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar, honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado de seu trono e despojado da sua glória. As primeiras palavras de Daniel ao rei são sobre a autoridade incontestável de Deus. Deus é soberano sobre todas as nações e reinos. As autoridades locais não se sustentam sem a vontade permissiva de Deus. Deus engrandece e depõe quem Ele quer. Acima da autoridade de Putin, acima da autoridade de Trump, acima da autoridade de Lula, acima da autoridade de quem quer que seja, está a soberania de Deus. Nunca se esqueça disso. Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Belshazar, o tolo, perde a noção do perigo iminente que o cercava e a todo o seu povo. Irmãos, naquela noite, Belshazar convidou 1000 pessoas. E de acordo com a cultura judaica, 1000 homens, suas mulheres, suas concubinas, o salão estava repleto de gente. Mas naquela noite de festa, o que estava acontecendo ao redor da cidade da Babilônia? O império inimigo tinha cavado um canal para desviar as águas do rio Eufrates para fora da cidade. E eles abriram um canal e a água do rio Eufrates começou a se desviar para aquele canal. E o exército inimigo começou a caminhar pelo leito seco do rio até a cidade. E invadir a cidade. E destruir a cidade. Enquanto o rei faz uma festa, ele está cego para perceber o risco da invasão do inimigo. Perdeu completamente a noção do perigo iminente. E não é a mesma coisa que acontece com tanta gente. O inimigo, diz a palavra do Senhor, ele está ao nosso redor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E quantas vezes nós estamos agindo como avestruzes, enterramos a nossa cabeça na areia para não ver o perigo que nos cerca. Ignoramos o risco e brincamos com o inimigo. Quem perde a noção do perigo é tolo, assim como Belshazar. Belshazar, o tolo, perde também o bonde da história. Olha o que diz o profeta Daniel. Ele foi expulso, Nabucodonosor, do convívio humano. Sua mente se tornou como a de um animal, e ele viveu entre os jumentos selvagens,
passou a comer capim como os bois, e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo, e nomeia quem Ele quer para governar sobre eles. Ó Belsazar, o Senhor é sucessor dele, e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Presta bem atenção nessa frase. O Senhor é sucessor dele e sabia de tudo isso. A história não era uma história longínqua como para nós é hoje. Era uma história recente. Tinha acabado de acontecer. Mas o que é que Belsazar fez com a história? Ele ignorou. Todo aquele que ignora a história e não aprende com os erros dos outros a não cometê-los outra vez, é tolo. Toda pessoa que não aprende com os seus próprios erros para cometer acertos, é tola. Que loucura é você desprezar a história dos seus erros. Que loucura é você ignorar os erros que já cometeram para não repeti-los. Belsazar perdeu o bonde da história. Meus irmãos, sua vida, a minha vida, a nossa vida tem uma história de erros e acertos. A vida dos nossos pais tem uma história. A vida da nossa igreja tem uma história. Aprendamos com os erros cometidos na nossa vida, na história da nossa vida, para não repeti-los, porque isso seria tolice. Belsazar, o tolo, ele perdeu o sentido do sagrado. Versos 23, desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas, suas concubinas beberam vinho nessas taças enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino. Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém como troféu de guerra os vasos sagrados do templo de Jerusalém. E ele tinha lá guardado numa sala essas taças consagradas para o culto ao Senhor, ao Deus Yahvé. Os objetos sagrados do templo de Jerusalém estavam guardados então como tesouro de guerra conquistado por Nabucodonosor. Os copos e taças do templo de Jerusalém não eram sagrados porque eram feitos de ouro, não, mas porque haviam sido separados e consagrados exclusivamente para o culto a Yahvé. Agora, o que Belsazar faz? Já com a cabeça dominada pelo álcool, porque já estava embriagado, ele e os seus nobres, ele manda buscar esses vasos sagrados e então pede ao copeiro: enche o meu copo, e começa a beber nesses copos. Ele profana os objetos sagrados de culto, e ele faz isso enquanto o povo está adorando deuses de ouro, de prata, de ferro, de bronze, de madeira e de pedra. Então não é apenas profanar o sagrado, mas é oferecer culto a ídolos, que não são deuses, como diz o profeta, eles não sabem nada. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual é o vaso mais sagrado que você tem? Na nossa igreja, nós usamos para a ceia do Senhor copinhos descartáveis. Aqueles copos são jogados fora. Eles não têm valor nenhum. Absolutamente nenhum. Na nossa igreja nós não temos objetos consagrados.
nós temos pessoas consagradas. No culto cristão, nós não consagramos objetos, nós consagramos gente. O seu corpo é o vaso sagrado. Por que ele é sagrado? Diz a palavra de Deus. O nosso corpo é o lugar da habitação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Quando você perde o senso de sagrado, quando você perde a noção de que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus e o profana, você age como tolo. Belsazar, o tolo, perdeu a certeza do juízo de Deus. Perdeu a certeza de que Deus é Deus e julga quando Ele quer. Versos 24 a 28. Por isso Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e persas. O que a gente aprende aqui, irmãos, com Daniel? Deus, diz a palavra do Senhor, ninguém desafia Deus impunemente. Presta bem atenção. Ninguém desafia Deus impunemente. A palavra do Senhor é clara quando diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que você semear, isso também colherá. A palavra do Senhor é clara ao dizer: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A palavra de Deus é clara ao afirmar: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. São frases duras, que falam acerca da justiça implacável do Deus vivo e todo-poderoso. Belsazar pensou que poderia driblar a justiça de Deus. Belsazar é o exemplo de uma pessoa tola, que perde a certeza de que Deus é justo juiz. A gente costuma dizer um ditado popular: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Eu não concordo. A justiça de Deus nem tarda, nem falha, porque nós usamos relógio e calendário, mas Deus não. Deus age no tempo certo, no tempo apropriado. Quem perde a certeza do juízo de Deus é tolo, como Belsazar. Belsazar, o tolo, perde a chance do arrependimento. Olha que coisa. Versos 30 e 31. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto, e Dario o Medo tinha 62 anos quando se apoderou do reino. No caso de Nabucodonosor, Deus lhe deu tempo para se arrepender, mas no caso de Belsazar, não. Estes fatos aqui narrados por Daniel me remetem àquela história contada por Jesus e registrada nos evangelhos como a parábola do rico insensato. Lucas 12, 20 e 21 diz assim: mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. A mesma palavra que Jesus usou, insensato, significa tolo,
Se fosse numa linguagem popular, rasteira, seria besta. Mas essa palavra, ela é muito dura e não cabe aqui. Ela só cabe no vocabulário popular, rasteiro, que às vezes a gente usa. Que loucura! Deixe-me lembrar a você o que eu tenho dito até agora. Desprezar a autoridade de Deus é loucura. Nunca faça isso. Não subestime o risco para cair na folia. Isso é loucura total. Aprenda com os erros dos outros para não cometê-los. Perder o bonde da história também é loucura. Seu corpo é a coisa mais sagrada que Deus fez. Jamais se esqueça disso. Consagre-o inteiramente ao Senhor e para o seu exclusivo serviço. O contrário disso é loucura. Deus é amor, Deus é verdade, mas Deus é também justiça. Deus nunca toma o culpado por inocente, mas julga reta e implacavelmente. Desprezar o juízo divino é loucura. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei, será que os ministros do STF pensam que são deuses? Hoje você tem a chance de se arrepender dos seus pecados. Nunca perca a chance de se arrepender de verdade e clamar pela misericórdia e pelo perdão de Deus, porque amanhã pode ser tarde demais. A palavra do Senhor diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Tolo foi Belsazar. Agora vamos voltar a nossa atenção para o sábio, porque eu não posso terminar essa mensagem sem falar das coisas positivas. Os sábios são identificados como os que estão convictos que a sabedoria vem de Deus e não pode ser comprada com presentes. Presta bem atenção. Olha o verso 17. Daniel respondeu ao rei: guarde seus presentes ou entregue-os a outra pessoa, mas eu lhe darei o que significa a inscrição. Eu lhe direi o que significa a inscrição. Daniel, irmãos, era um profeta divinamente inspirado que rejeitou o presente e a distinção prometidos para evitar toda a aparência de interesse próprio na presença do rei. E para mostrar ao rei e aos seus altos oficiais de Estado que ele não estava ali motivado pelas vantagens terrenas, mas declararia sem hesitação a verdade, fosse ela agradável ou desagradável ao rei. Daniel é o tipo de sábio que tem a firme convicção de que a sabedoria é um dom de Deus que nunca poderá ser comprada por nenhuma oferta, por mais valiosa que ela seja. Temos de fazer-nos perguntas inquietantes em todo o tempo. Precisamos parar e perguntar a nós mesmos: por que valores andamos trocando a nossa identidade de servo ou serva do Deus Altíssimo? Por que valores? Quanto custa a nossa fidelidade ao nosso Deus? Ela tem preço? O que tem mais valor nesse mundo do que a sua, a minha, a nossa fidelidade a Deus e a sua palavra? Seja fiel, seja corajoso, não despreze a sabedoria que Deus lhe deu, porque ela não tem preço e não pode ser comprada por valor algum. Os sábios são identificados como aquelas pessoas que se rendem plena e permanentemente à autoridade de Deus. O profeta diz para o rei Belsazar: você desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças enquanto louvavam Deus de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra.
deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino. Daniel era um homem que tinha plena convicção de que sua vida, como a de todo ser humano, estava nas mãos de Deus. É Deus quem nos dá o fôlego de vida. É Deus que controla a nossa existência. É Deus que determina os dias da nossa vida. Como não se humilhar diante de tamanha autoridade? Em outras ocasiões, Daniel e seus companheiros já haviam demonstrado essa total rendição à autoridade de Deus. A experiência da fornalha de fogo, a experiência da cova dos leões, são exemplos claros da submissão plena e permanente à vontade do Senhor. E você, irmão, irmã, na sua experiência de vida, você pode afirmar que esta submissão plena à autoridade de Deus é uma realidade permanente, dia após dia, noite após noite? Lembre-se que este é mais um sinal dos sábios, das pessoas cheias de sabedoria de Deus. E para terminar, os sábios são identificados como pessoas que não tremem diante dos poderosos. Não tremem diante dos poderosos. A autoridade espiritual de Daniel fica bem claramente demonstrada nesse episódio. Nenhum dos 1000 súditos presentes na festa teve a coragem de confrontar o rei por causa da sua tola loucura. Daniel comparece diante do rei sem tremer. Mesmo sabendo que ele estava diante de uma autoridade muito poderosa, não lhe faltou coragem para denunciar o pecado e traduzir a sentença divina para o rei. Quando alguém é revestido por Deus com a sua autoridade, ninguém é capaz de o amedrontar ou mesmo ameaçar. Isto está demonstrado neste episódio de forma inequívoca. Ninguém é capaz de amedrontar ou ameaçar. E quanto a nós? Falta-nos coragem para enfrentarmos e vencermos os desafios que Deus nos apresenta na vida? Tremem os nossos joelhos e desfalecem nossas pernas quando somos confrontados com autoridades? Irmãos, nós estamos vivendo num mundo terrível. As profecias estão se cumprindo e, como diz o hino, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Na Inglaterra, cristãos estão ameaçados de prisão se eles proclamarem a palavra de Deus. Se eles fizerem orações públicas perto de sinagogas, perto de templos hindus, perto das mesquitas, mesmo que esta oração seja silenciosa, estão ameaçados de prisão por leis feitas por homens. Eu não duvido que em breve leis semelhantes estejam sendo apresentadas ao nosso parlamento no Brasil. Lembremos da carta de Tiago, o irmão de Jesus. Tiago capítulo 1, versos 5 a 8. Se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso, e Ele receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável
em tudo o que faz. Se falta sabedoria, peça ao Senhor. Os sábios são identificados como os que têm certeza que a palavra do Senhor há de se cumprir. Todo crente sábio, ele tem a convicção de que o Senhor fará com que a sua palavra se cumpra. Nós não somos chamados por Deus para emitirmos a nossa opinião, nem para exibirmos a nossa sabedoria acadêmica. Nós somos chamados por Deus para anunciarmos a sua palavra. Nem sempre a palavra de Deus apresenta uma mensagem alegre e agradável, mas de juízo e condenação. Hoje, a nossa mensagem é de esperança e de salvação pela graça de Deus, porque Deus ama o pecador e não deseja a morte do ímpio, como diz o profeta Ezequiel. Ao contrário, Deus aguarda pacientemente que o ímpio se arrependa e o busque com o coração quebrantado. Mas nunca devemos esquecer a palavra do Senhor revelada na carta aos Hebreus, capítulo 2, versos 1 a 3. Olha o que diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A verdade é que a Bíblia diz claramente: Deus zela por sua palavra para que ela seja cumprida. E esta certeza invade o nosso coração e nos dá confiança para proclamá-la. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. A palavra de Deus se cumpre. Você está com medo? Você está preocupado? Você está sem esperança? A angústia dominou o seu coração? Hoje, na Escola Bíblica Dominical, nós estudamos os capítulos de profeta Isaías, e no capítulo 29, eu vou ler para você. Enquanto a professora Milka estava dando a lição, eu fiquei prestando atenção no conteúdo. Capítulo 28. Perguntam: quem o Senhor pensa que somos? Por que fala conosco dessa maneira? Acaso somos crianças pequenas recém-desmamadas? Ele nos diz as mesmas coisas repetidamente, uma linha de cada vez, uma linha mais uma vez, um pouco aqui, um pouco ali. Agora o Senhor terá de falar a seu povo por meio de opressores estrangeiros de língua estranha. Portanto, ouçam esta mensagem do Senhor, vocês governantes zombadores em Jerusalém. Dizem: fizemos um acordo para enganar a morte, uma negação para evitar a sepultura. A destruição que se aproxima jamais nos tocará, pois construímos um forte refúgio feito de mentira e engano. Por isso assim diz o Senhor soberano: vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado.
Essa pedra é Jesus. Não é o Congresso, não é o Executivo, não é o Judiciário, por mais arrogantes que sejam. Essa é uma pedra sobre a qual edificamos com segurança, mas ela é também uma pedra de tropeço para os arrogantes. Não perca a sua esperança. O Senhor governa, e Ele não passou procuração para mais ninguém. Ele é soberano, soberano sobre todos e sobre todas as coisas. Ele é reto juiz. Ele não tomará por inocente o culpado. O Senhor é o nosso juiz. Curve a sua cabeça.